Caros amigos, caras amigas do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, nesta quinta-feira da segunda semana da Quaresma, vamos refletir e rezar sobre o Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, de 19 a 31, a conhecida parábola do pobre Lázaro e do rico sem compaixão. Em plena campanha da fraternidade, a catequese de Lucas convida-nos a refletir sobre um tema que aparece com insistência nas falas e nos escritos do Papa Francisco, a banalização da indiferença. Sim, o pecado do rico em relação ao pobre Lázaro consistiu exatamente em tratá-lo com indiferença. O rico da parábola vestia-se com as melhores vestes e promovia banquetes magníficos. Enquanto isso, em sua porta estava um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, sem ter quem lhe desse atenção e cuidasse dele. Lázaro sabia o que se passava na casa do rico e as comilanças desmedidas, pois desejava comer nem que fossem as migalhas caídas da mesa. A parábola refere-se ao detalhe de os cães lamberem as feridas de Lázaro. Seriam os cães vadios da cidade ou os cães do próprio rico? Não se diz a quem pertenciam. Fato é que Lázaro acabava por se tornar alimento para os cães, se é que lamber feridas pudesse, de algum modo, lhe servir de alimento. Não é preciso muita imaginação para criar mentalmente a cena e o contraste entre os personagens. Um pobre, o outro rico, um extremamente carente, o outro esbanjador, um vivendo em total insegurança, o outro seguro de sua riqueza, que não deveria ser pouca, um jazendo solitário e desprezado, o outro rodeado de amigos que se aproveitavam de sua riqueza. Um contraste gritante. No entanto, a morte de ambos provoca uma reviravolta em suas vidas, criando uma nova contraposição. Enquanto o rico foi parar na mansão dos mortos, lugar de tormentos, o pobre Lázaro foi levado pelos anjos ao seio do pai Abraão. No entanto, entre eles havia um abismo intransponível que impedia a passagem de um lado para o outro. O diálogo pungente entre o rico atormentado com o pai Abraão aponta para o resultado do pecado da indiferença. Quem despreza receberá o desprezo eterno. Quem não se dá conta da presença do outro em sua vida, afinal, será desdenhado. Quem não se esforçou para reconhecer os filhos de Abraão na terra, na eternidade, não poderá contar com a proteção do pai Abraão. Em suma, ver-se-á abandonado e impotente, sem ter quem lhe estenda a mão, será vítima da indiferença eterna. A chave oferecida pela catequese evangélica serve para compreender a gravidade da cultura da indiferença crescente em nossos dias, quando pessoas, etnias, países e até continentes são relegados
ao desprezo, desde o nível das relações pessoais até o das relações internacionais. Sim, se tivermos um mapa mundi diante de nós e possuirmos um mínimo de conhecimento de geografia, seremos capazes de identificar países e continentes que são desprezados pelas superpotências, que se fazem de cegas, surdas e mudas em face da fome, da miséria, da violência e da exploração que vitimam milhares de pessoas indefesas, milhões de pessoas indefesas, de modo especial idosos, crianças e toda sorte de incapazes. A espiritualidade quaresmal desinstala-nos e nos move a tornar a fraternidade um estilo de vida, um modo de proceder decorrente do compromisso batismal. A indiferença corresponde à ética contrária ao Evangelho, pois não pode se dizer discípulo de Jesus de Nazaré quem opta pelo egoísmo narcisista no trato com o semelhante, quem se recusa a se solidarizar com o sofrimento dos irmãos e das irmãs. E pior ainda, quem não tem escrúpulo e peso na consciência quando faz o irmão sofrer com requintes de crueldade, como acontece, por exemplo, a quem impõe ao semelhante um regime de trabalho parecido ao de escravidão ou tantas outras formas de abuso. O proveito a ser tirado da contemplação e da oração da parábola do pobre Lázaro e do rico contaminado pela indiferença consiste em prestar atenção e cuidar dos irmãos e das irmãs carentes que, como Lázaro, estão sentados em nossas portas, desejosos de comer as migalhas que caem de nossas mesas. O tempo dedicado a contemplar a cena evangélica poderá se transformar num divisor de águas em nossa caminhada quaresmal como discípulos e discípulas de Jesus. Boa oração para todos e para todas.